Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a, por gentileza, abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, onde nós leremos no 3º capítulo, a partir do 1º verso e até o verso 16. Filipenses, 3º capítulo, 1º verso ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Hoje é 15 de dezembro. Estamos na metade do último mês do ano. E eu não sei se você sente assim, talvez sinta, talvez não. Eu sinto que voou. Meu Deus. Não porque o tempo está passando mais rápido, eu sei disso. Mas porque a nossa relação com o tempo ficou mais complexa. Nós corremos muito, nós temos agendas intensas, nós nos distraímos com alguma facilidade, estamos sempre submersos em algum mundo,
seja o das obrigações, seja do entretenimento, seja o que for. E aí, quando damos por conta, o dia já foi. Quando damos por conta, a semana já foi. Quando damos por conta, o mês já foi. E agora, quando paramos para pensar, o ano já foi. E a vida vai. Como a palavra de Deus nos diz, a vida passa e nós voamos. E quando chega o final de um ano, de um lado a gente assusta, mas de outro a gente põe a cabeça para refletir. Será que a vida tem sido como deveria ser? C.S. Lewis fala que fins de ciclo funcionam para nós como placas na estrada. Não alteram de fato a nossa viagem, mas nos ajudam a pensar sobre se temos feito a viagem da melhor maneira. Se estamos indo na direção certa, se estamos na velocidade adequada, se estamos considerando os riscos que estão pelo caminho, enfim. Quando você pensa num fim de ciclo, você pensa na vida, você pensa em você, você pensa nas pessoas com quem você convive, você pensa no futuro, você pensa, talvez, e eu espero que sim, em ser uma pessoa melhor. Acho que esse é um sentimento que talvez nos una a todos numa reta final de ano como essa. De alguma maneira, todos nós desejamos ser pessoas melhores, desejamos ser crentes melhores, desejamos ser membros melhores das nossas famílias, membros melhores da nossa comunidade, membros melhores da sociedade, fazer a diferença, influenciar positivamente e, acima de tudo, dar o testemunho da nossa fé. Afinal de contas, esse desejo de sermos pessoas melhores está fundamentado nessa fé, num Deus que trabalha em nós, que atua em nós para o melhor e que quer que cada vez mais nós sejamos expressão do seu Filho bendito Jesus Cristo, que é a expressão exata de toda a plenitude de Deus. O que eu quero dizer nessa manhã para você é que você faz bem se numa reta final como essa, avalia o seu próprio coração, considera o seu próprio caminho e sugere a si mesmo, a si mesma, que você pode ser e deve ser e será uma pessoa melhor na presença de Deus. Ser melhor na presença de Deus não significa ser melhor do que os outros. Não é uma comparação. É ser melhor do que eu tenho sido. Não para mim vai descer, mas para honrar e glorificar a Deus, que é digno do melhor das nossas vidas. Deus é digno do melhor das nossas vidas. Deus é digno. E aí, quando eu leio um texto como esse, que nós lemos, do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu penso que é disso que se trata. É essa vida é a vida que nós devemos almejar. Essa é a vida que nós devemos buscar. Essa é a vida que faz sentido. As minhas reflexões sobre esse ano, esse final de ano, o ano que vem, esse momento de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, isso aqui, de alguma forma, expressa bem o que eu quero, o que eu sinto e o que eu estou disposto a perseguir, correr atrás, desenvolver, quem sabe, na minha própria vida, na minha história. O apóstolo Paulo sempre foi uma referência muito poderosa na minha vida. Eu digo que eu sou cristão por causa de Jesus, mas o modo como eu desenvolvo a minha fé tem muito a ver com o apóstolo Paulo. O sujeito que teve a coragem de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
que diz para os próprios filipenses, no capítulo 1 dessa carta, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que escreveu aos Coríntios dizendo, eu trago em mim as marcas de Cristo. Um compromisso com Deus, uma entrega e, ao mesmo tempo, uma quantidade de frutos. Você veja, nós estamos aqui em 2024 conversando sobre algo que esse homem escreveu e que Deus usou como palavra dele próprio para a nossa vida. O apóstolo Paulo é uma inspiração para mim. Teve lutas, dificuldades, enfrentou desafios, mas é o sujeito que pôde dizer, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. É esse tipo de vida que eu quero viver. E esse texto que nós lemos tem lições maravilhosas que eu quero compartilhar com você nessa manhã, ainda que brevemente. E a primeira lição sobre sermos pessoas melhores e vivermos como Deus quer que nós vivamos, é sobre o que eu vou dizer aqui, ou vou chamar aqui de viver com cuidado. Vamos dizer juntos? Viver com cuidado. A partir do verso 2 do nosso texto, o apóstolo Paulo diz assim, cuidado. Primeiro, cuidado com os cães. Os judeus se referiam a cães, ou chamavam pessoas de cães, quando eles estavam se referindo aos perigos que essas pessoas representavam, sobretudo para aqueles que queriam andar com Deus e ser como Deus queria que fossem. Os cães, no judaísmo, são um símbolo dessa ameaça. Por isso, em Apocalipse, se diz que os cães não herdarão o reino, que deixa os pais e mães de pet doidos. Ah, meu cachorro não vai para o céu. De fato, seu cachorro não vai para o céu. Mas a ideia de cães aqui não é sobre o bicho, o animal. É sobre esse tipo de gente que, de alguma maneira, é canina nos seus relacionamentos. Muitas vezes agressiva. Muitas vezes farejando apenas o seu próprio interesse. É algo da cultura dos judeus. Então, cuidado com os cães. Não é sobre andarmos na rua e ficarmos tomando cuidado para que um cachorro não nos morda, o que também é sempre bom. Mas é sobre tomarmos cuidado com pessoas cuja ferocidade pode ser direcionada contra nós e nos afastar do propósito que nós temos diante de Deus. Cuidado com os cães, Paulo diz. Segundo, ele diz, cuidado com os que praticam o mal. Com pessoas cujo caráter é duvidoso. Pessoas que maquinam, pessoas que atuam malignamente, pessoas que não agem com honestidade, pessoas que não têm ética, pessoas que não têm padrões morais e, sobretudo, espirituais na vida. Então, os cães são aquelas pessoas que, de alguma maneira, representam risco, ameaça, pela sua ferocidade, pelo seu individualismo, pela maneira de viver que muitas vezes passa por cima dos outros, mas os que praticam o mal são aqueles cujo caráter é detestável. E depois Paulo diz assim, cuidado com a falsa circuncisão. E aqui ele chega no ápice. Porque os da falsa circuncisão são aqueles que mascaram sua ferocidade, mascaram sua desonestidade com a capa da religiosidade. Veja só, pessoas que passam por cima, pessoas que não têm nenhum padrão, nenhum valor moral, mas que de alguma maneira se apresentam como religiosas, como representantes de Deus. Por que Paulo se refere aqui à falsa circuncisão? Porque havia um problema no ministério de Paulo recorrente.
por onde Paulo passava pregando o evangelho, especialmente para os gentios, na sequência passavam judeus que não se contentavam em ser judeus. Eles eram o que nós chamamos de judaizantes. Eles tinham o objetivo, a missão de transformar essas comunidades cristãs, nascidas da pregação do Evangelho, de Paulo, de Barnabé, de Apolo e de outros, em comunidades judaicas. Então eles iam por onde Paulo passava, depois de Paulo ter passado, pregando o judaísmo. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que observar as nossas festas, vocês têm que apoiar a nossa cultura, vocês têm que viver dentro da nossa cultura e, especialmente, vocês têm que se circuncidar. Não, mas nós não somos judeus. Mas se não for, não vai para o céu. Se não for, não vai ser salvo. Porque essa é uma marca do religioso. Ele não admite a salvação, a intimidade com Deus, o caráter de Deus naquelas pessoas que vivem de um jeito diferente do jeito que ele acha que elas têm que viver. O religioso não se contenta em viver a vida que ele quer viver diante de Deus. Ele quer que todos vivam como ele. Não é sobre como a palavra ensina, não é sobre como Deus quer, é sobre como ele quer. Vocês têm que viver do jeito que eu acho. Porque senão vocês não vão ser alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, como se houvesse mérito nos sermos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. Então era um povo que tumultuava muito as igrejas que Paulo fundava. E aí, de vez em quando, Paulo tinha que escrever às igrejas, dizendo, tomem cuidado com essas pessoas. Não se deixem circuncidar, não fiquem observando festas e luas, não precisam se preocupar com a questão do sábado. Vocês foram chamados para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo chamou vocês. Não se deixem escravizar com o jugo da servidão religiosa. Essa é a tônica, por exemplo, da carta aos Gálatas. Você lê a carta aos Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 6, é sobre isso. É sobre não trazer sobre os ombros jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade. Então, os judaizantes eram uma espécie de pedra no sapato do apóstolo Paulo. E por que eles faziam isso? Não é porque amavam a Deus. É porque eram cães. É porque eram pessoas que praticavam o mal. Eram falsos religiosos. Tudo que eles queriam era se apropriar das comunidades para se beneficiar delas. Paulo passou por aqui, evangelizou vocês, vocês converteram. Agora nós é que vamos dizer como vocês têm que viver, porque o modo como nós queremos que vocês vivam favorece a nós, especialmente. Mas quando a gente lê tudo isso aqui, o que é que fica claro? Que, de algum modo, o apóstolo Paulo entendia que se nós queremos viver uma vida melhor, viver uma vida para a glória de Deus, viver uma vida abençoada e abençoadora, nós precisamos ter cuidado com relacionamentos que nos afastam de Deus. Eu vou chamar aqui, para usar uma expressão bem popular, relacionamentos tóxicos, que são relacionamentos que contaminam. O que é algo tóxico? Algo tóxico é algo que contamina você e adoece você. Rouba a sua força, rouba a sua potência de vida, rouba algo de suas capacidades, rouba a sua alegria, rouba a sua saúde. Se você entra em contato com algo tóxico, você adoece. Porque essa é a função do tóxico, é destruir algo que é orgânico, que é vivo. O tóxico me contamina e me adoece. E assim, o que é que a gente tem que fazer em relação ao que é tóxico? Manter distância. Ah, mas eu preciso me aproximar do tóxico. Aí eu tenho que usar paramento. Você que trabalha com produto tóxico, como é que é o seu trabalho? Você chega,
arregaça a manga e vai lá mexer. Não, você entra numa sala, passa por algum tipo de desinfecção, recebe uma roupa especial toda vedada, aí passa por uma nova desinfecção, entra no lugar do tóxico, manipula tudo com muito cuidado, pelo mínimo tempo possível, só o mínimo necessário, e depois sai, passa por nova desinfecção, tira a roupa, passa por nova desinfecção e depois sai. Quanto mais tóxica uma substância, mais cuidados ela exige. Há momentos em que a gente não consegue escapar do tóxico, mas a gente tem que se aproximar paramentado. Ah, Marcelo, minha mãe é uma pessoa tóxica, mas é minha mãe. Aproxime-se paramentado. Chega lá de peito aberto. Como é que chega de peito aberto diante de uma mãe tóxica? Esperando 40 anos depois, 50 anos depois, que ela seja meiga e doce com você. É uma pergunta que eu faço recorrentemente para os meus pacientes. Quanto tempo você precisa, de fato, para entender que essa pessoa é assim, não do jeito que você gostaria que ela fosse? Quanto tempo mais você precisa? Ah, mas eu esperava. Ah, mas eu achei. Ah, mas eu queria. É impressionante como as pessoas me dizem na clínica, eu queria. Quando um paciente meu fala assim, não, Marcelo, porque eu falei, eu queria ter olho azul. Minha mãe tinha um olho azul espetacular. Azul céu. Quem conheceu minha mãe sabe disso. Um olho que, egoísta que ela era, não compartilhou com ninguém. Minha mãe linda, 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 linda. Os 3 filhos com cara de cachorro, igual meu pai. Eu vou te falar uma coisa. Nem um olho azul para compartilhar com a gente. Nada. Ah, eu queria ter olho azul. Você percebe a inutilidade de uma frase que começa com eu queria? Ah, eu queria que minha mãe reconhecesse. Ah, eu queria que minha mãe me valorizasse. Ah, eu queria que minha mãe me desse o que ela dá para minha irmã. Ah, eu queria que a minha mãe me desse uma palavra boa e não me desse a palavra ruim. A pergunta minha como analista é: quanto tempo você precisa ainda para entender que essa pessoa é essa e não outra? Ah, mas ela não pode mudar? Não é sobre se ela pode mudar ou não, é sobre se ela quer mudar ou não e sobre o quanto você vai depender disso para viver. Aí você entra de peito aberto, esperando algo que nunca veio, mas que por uma fantasia talvez venha hoje pela primeira vez na história. E aí, ao invés de sair feliz, sai ainda mais adoecido. Bota o paramento. Mãe, vim te ver. E por que não trouxe tua irmã? Faz tempo que eu não vejo ela. Ah, mãe, boa pergunta. Não sei. Liga para ela, vê se ela não quer vir. Ah, não, mas agora com você aqui, ela não vai querer vir. Ah, não tem problema, mãe. Eu não vou demorar. E aí, mãe, como é que foi? Ah, você sabe, né? Como que é a vida, né? A gente faz tudo por todo mundo a vida inteira, e aí chega na velhice, só desgosto. É, mãe, dureza, hein? Mas estou aqui para dar um beijo na senhora, para dar um abraço e para dizer que oro pela senhora. É, mas tuas orações Deus não ouve, não. Ah, mas mesmo assim eu oro, mãe, porque vai que uma ele ouça. Você está percebendo? Estou paramentado. Não pega na pele. Não invade o espaço. Não contamina. Por quê? Porque eu me preparei antes, eu estou indo paramentado, eu conheço essa pessoa, eu a amo, é minha mãe, eu quero o melhor para ela, eu oro a Deus todo dia para que ela tenha um quebrantamento, mas enquanto ela não passa por essa transformação, eu vou lá vê-la paramentado. Você entende isso? Paramentado.
para não viver da ilusão frustrante de que hoje será finalmente o dia que eu esperei a vida inteira. E aí não é. E aí eu saio questionando a mim mesmo, porque esse é o problema. Quando eu fico muito perto de gente tóxica, eu saio questionando a mim mesmo. O que eu fiz de errado? Por que minha mãe não me ama? Por que a minha vida é assim? Por que eu não sirvo para nada? O tempo todo na Bíblia, nós somos alertados a tomar cuidado com pessoas tóxicas. O primeiro salmo da Bíblia começa com essa direção. Feliz o homem, diz a Bíblia, feliz, feliz o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, que não se detém em caminho de pecadores e nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. E tudo que ele fizer prosperará. Veja, felicidade e prosperidade numa decisão de vida. Sair de relacionamentos tóxicos e viver em intimidade com Deus. O apóstolo Paulo escreveu: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã? Que se você quiser viver uma vida plena, você vai precisar construir relacionamentos saudáveis. Não se deixar refém ou ser refém de relacionamentos tóxicos, e nem se deixar influenciar por pessoas que não têm temor de Deus. Você vai precisar escolher quem que você ouve, em quem você se espelha, quem serão as suas referências pessoais. Se a sua referência pessoal é celebridade de rede social, sinto dizer que alguma coisa está errada. Se a sua referência é gente rica e poderosa, mas que não tem temor de Deus nenhum, sinto dizer para você que isso não vai dar em bom lugar. O salmista diz assim: e quanto aos justos que há na terra, estes são os notáveis, em quem a minha alma tem todo o meu prazer. O que o salmista quer dizer? Eu admiro gente de Deus. Eu admiro gente de Deus. Eu não admiro gente famosa, gente rica, eu admiro gente de Deus. Se é famosa e rica porque é gente de Deus, louvado seja Deus. Mas eu admiro muita gente que não é nem famosa nem rica, mas é gente de Deus. Gente que tem uma palavra boa, gente de oração, gente temente. Cuidado com seus relacionamentos, cuidado. É a primeira dica do apóstolo Paulo. Segunda dica. Segunda dica do apóstolo Paulo é viver, diga, viver com prioridades. Porque falando dessas pessoas, ele diz assim: no fundo é gente que confia em si mesma. Porque essa é a marca do religioso. Ele confia em si mesmo. Ele se acha. Porque ele não acha que Deus o ama por graça. Ele acha que Deus o ama por mérito. Deus me ama porque eu sou bom. Deus me ama porque eu faço tudo certo. Deus me ama porque eu ajudo muito. A religiosidade está muito vinculada ao orgulho, entende isso? Deus precisa de mim. Deus só age porque eu estou aqui. O religioso não fala isso muitas vezes, mas ele sente isso e ele pensa isso. Se eu não fizer, ninguém faz. Se não sou eu nessa igreja, entendeu? Falando sobre confiança na carne, Paulo diz assim: eu teria muito mais motivo para confiar na carne do que qualquer pessoa. Porque isso é legal. É legal quando alguém fala contra alguma coisa, tendo isso a seu favor. Vou dar um exemplo. Quando eu falo, por exemplo,
que eu me compadeço de quem está sofrendo no casamento, uma coisa é falar isso do meio do meu sofrimento no casamento, outra coisa é falar isso do meio da minha felicidade no casamento. Por quê? Porque se eu sou feliz no casamento, eu tinha tudo para dizer que quem não é feliz no casamento está errado. Minha vida, de alguma maneira, favorece esse tipo de soberba. Meu casamento é tão bom que eu tenho direito de criticar o casamento alheio se ele está ruim. Entendeu a lógica? Eu estou usando um exemplo bobo. Mas a lógica é essa. Criticar o casamento ruim é alguma coisa que me faz sentir melhor com o meu próprio casamento. Então eu me sinto seguro nesse lugar, em que eu acuso o outro daquilo que não pode ser visto como problema na minha vida. Então quando eu digo, eu tenho pena de quem está sofrendo, eu me compadeço de quem desmoronou, eu acredito em quem está começando de novo, eu quero ser bênção naqueles que desmoronaram, mas querem se recompor e começar a andar em novidade de vida. Eu não estou me apoiando na minha vida, eu estou me apoiando na graça de um Deus que restaura, que levanta o caído, que abençoa aquele que está perdido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando o apóstolo Paulo diz, eu creio na graça de Deus, não é porque ele é um desgraçado, que vive uma vida tumultuada, confusa, que era um perdido. Ele fala isso desse lugar onde ele era a referência máxima de qualquer religioso. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que eu estou tentando construir aqui uma ilustração. Porque quando Paulo diz assim, a religiosidade não é nada, ele não fala isso daquele lugar invejoso, de gente que só tombou na vida, de gente que tinha alguma coisa e perdeu. Não, ele fala isso do lugar de quem podia dizer, eu sou o religioso mais religioso de todos. Porque vamos falar a verdade, quando a gente fala assim, ó, dinheiro não traz felicidade, mas a gente é pobre, um pouco é inveja. Uma vez eu falei para um amigo assim, cara, dinheiro não traz felicidade. Ele falou, Marcelo, eu quero experimentar por conta própria. Eu falei, ok, tem direito, claro que tem direito. Ah, esse povo aí só quer saber de seguidor na rede social. Ah, é claro, você tem 4. E um é o seu perfil fake que te segue. Então, essas ilustrações que eu estou construindo é para dizer o seguinte, quando você fala de um lugar de privação, de incapacidade, você pode até falar corretamente, mas, de algum modo, você pode ser interpretado como alguém que fala desse lugar de inveja, de ressentimento. Olha lá o religioso, se acha, só porque é religioso. Mas por que você fala assim? Porque sua vida é um caos, está afundada em pecado. Quando Paulo critica a religião, ele diz assim, gente, vamos jogar limpo aqui. Eu sou alguém que podia se apegar à ideia de religiosidade mais do que todo mundo. Por quê? Porque eu sou circuncidado ao 8º dia. Porque eu sou verdadeiro hebreu. Porque eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha Paulo dizendo, eu fiz currículo nesse mundo que eu estou questionando. Eu não estou questionando esse mundo como um ressentido de fora, no fundo chateado porque não consegui entrar. Eu estou criticando esse mundo como alguém que reinou nele. E poderia estar reinando até agora. Mas ele diz assim, verso 7, o que para mim era lucro, passei a considerar por perda. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo é, o que muita gente valoriza, e eu tinha, eu abri mão, por causa de Jesus.
Paulo, para deixar claro como ele se sente sobre isso, ele continua, verso 8, dizendo: mais do que isso, eu considero tudo como perda. Tudo. Não é só o que eu tinha lá no mundo da religiosidade, tudo. Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza de Cristo. E ainda no verso 8, no final, ele diz assim: quer saber? Eu as considero como esterco. Paulo está insistindo, ele quer dizer para você que não é só eu considero isso bobagem, eu considero essa religiosidade bobagem, não, eu considero tudo bobagem. E mais, eu considero tudo como esterco. Ele vai intensificando para dizer o seguinte: diante da glória de Cristo, tudo é lixo. É forte. Até porque a palavra esterco é esterco mesmo. Mas o que ele está tentando dizer para nós? Que ele entendeu que viver a vida para alcançar aquilo que não tem valor diante de Deus é uma loucura. A melhor coisa é você viver buscando aquilo que de alguma maneira está ligado a Deus, porque isso vai fazer a sua vida fazer sentido. Então o que ele está dizendo aqui para nós é: eu tinha um monte de coisas, hoje eu tenho prioridade. E a minha prioridade é Cristo. Na verdade, a prioridade de Paulo passa por alguns aspectos. O primeiro é o que ele chama aqui de conhecimento de Cristo. A grandeza do conhecimento de Cristo, conhecer a grandeza de Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer é uma prioridade na vida do apóstolo Paulo. Porque uma vez que você encontra Cristo, conhecê-lo passa a ser um fascínio. No bom sentido, uma obsessão. Por quê? Porque é prioridade. Depois ele fala da justiça que vem da fé, que ele vai chamar em Romanos capítulo 5 de justificação pela fé. Ser encontrado nele, não com a justiça da lei, mas com a justiça da fé. É outra prioridade. A minha primeira prioridade é conhecer Jesus. A segunda prioridade é viver uma vida que possa ser encontrada nele como uma vida que vale a pena ser vivida. E depois a prioridade de conhecer e estar preparado para a ressurreição dentre os mortos. Porque nessa vida em que a gente tem prioridade, o futuro é prioridade sobre o presente, entendeu? Aliás, irmãos, deixa eu dizer algo para você, assim, bem tranquilamente nessa manhã. Na Bíblia, uma coisa que fica claro o tempo inteiro é que, na perspectiva de Deus, o futuro é prioridade sobre o presente. A ponto de Jesus dizer que se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrar na vida sem um olho do que com os dois ir para o inferno. E um pastor amigo meu diz assim: Marcelo, é melhor ver meio anjo do que o diabo todo. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Você perde no presente para ganhar no futuro. Estupidez é perder no futuro para ganhar no presente. Pergunta: quais são suas prioridades? Essa é a pergunta mais importante. Porque quem vive sem prioridade não vive a vida que Deus quer. Terceira dica. Diga: viver com motivação. E aqui faz todo sentido o que o pastor Guto disse no momento de oração com o casal. Motivação sem direção não serve. Porque estar motivado para não sei o quê não ajuda em nada. Às vezes a direção é sem motivação. Afinal de contas, eu estou em obediência, e a obediência nem sempre é motivada por um sentimento favorável. Às vezes é só a consciência de que eu devo obedecer. Não é nem por medo de punição, nada disso. É só a consciência de obediência. Agora, uma vez que você tem direção, é muito melhor fazer as coisas motivado.
Então, primeiro o apóstolo Paulo diz, eu tenho prioridade. E uma vez que ele diz, eu tenho prioridade, ele diz, eu tenho motivação. E a motivação do apóstolo Paulo é uma motivação interessante, porque a partir do verso de número 12, ele vai dizer algo muito, muito, muito forte para nós. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Tudo que eu quero, tudo que eu busco, todas essas minhas prioridades, eu ainda não estou nesse lugar. Mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Que espetáculo isso aqui. Por quê? Porque quando a gente tem prioridade, a gente também tem muita frustração. Porque não é todo dia que a gente consegue viver em função da nossa prioridade. Nós estamos aqui nessa manhã e a nossa prioridade, pelo menos nessa manhã, é servir a Deus. Mas eu não sei você, eu falho muito nisso. Tem dia que não rola. Tem dias que eu termino o dia e falo, Senhor, se todos os teus servos fossem como eu fui hoje, o Senhor não tinha servo nenhum. Você já sentiu assim alguma vez? Tipo, eu sou a vergonha do Evangelho. Eu sou a vergonha do reino. Eu não sirvo para nada mesmo. Quem nunca? A gente se cobra nessa hora, a gente pega pesado com a gente, até mais do que devia. Tem dias que eu fico muito longe do meu ideal, muito longe. Mas é a vida, é assim que funciona. Eu não sou perfeito. Paulo está dizendo isso, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. E essa é a motivação. E é isso que impulsiona para frente. É isso que leva adiante, apesar dos milhões de motivos para desistir. Eu prossigo para o alvo, para aquilo que está diante de mim, porque foi para isso que eu fui chamado. Então eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Essa motivação é o que eu preciso na minha vida para viver melhor. A motivação de quem sabe que a cada instante o passado pode ficar para trás e o futuro pode se descortinar diante dos nossos olhos. Eu tenho um livro chamado Paixão pela Vida, onde um dos capítulos se chama Paixão pela Renovação, que é a experiência de você se sentir renovado para seguir em frente. E eu digo nesse capítulo que a Bíblia nos dá 3 motivações para a gente seguir em frente apesar de tudo. A primeira é o nascer de um novo dia. Cada vez que nasce um dia, Deus está nos dizendo que ainda dá tempo da gente ser quem Ele quer que a gente seja. Por isso a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. Olha que espetáculo. Então você acordou hoje, alguns já voltaram a dormir, que eu estou vendo daqui. Mas você acordou hoje e se levantou, e talvez tenha feito isso, talvez não. Agradeceu por estar vivo. Isso é misericórdia de Deus sobre você. As misericórdias se renovaram hoje. Elas podiam ter se esgotado ontem, mas elas se renovaram hoje. A segunda motivação é a oração. Porque toda vez que eu oro, começa de novo. Entende isso? Toda vez que eu oro, começa de novo. Meu dia está um caos, minha vida está um caos, eu me ajoelho em oração, começa de novo. Ali começa de novo. Então, toda vez que você ora, Deus pega os seus pecados e joga no abismo. Deus purifica você de toda a iniquidade. É isso que diz a Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, sabe quando seu filho, você pôs uma roupinha bonitinha nele, e ele foi brincar lá fora, e aí ele tropeçou, caiu no barro, e aí ele volta todo manchado de barro para dentro de casa.
Aí você dá aquela surtada, porque você é ser humano. Se você é mãe, surta 2 vezes. Mas aí você pega, tira a roupa suja, dá um banho na criança, põe outra roupa limpa, passa um perfuminho na criança, e agora ela está impecável de novo. Não há vestígio ali de que ela caiu, porque você já purificou. É o que a Bíblia quer que nós entendamos toda vez que a gente ora, que só de confessar diante de Deus a nossa fraqueza, a nossa dependência dEle, o relógio começa do zero. Do zero. Nós somos purificados de toda injustiça, estamos prontos para a festinha de novo. Ah, mas caí de novo. Vamos tomar banho outra vez. Vamos pôr roupinha de novo. Porque, como diz Provérbios, ainda que o justo caia 7 vezes, 7 vezes ele tornará a erguer-se. Cair é nosso, o levantar é Deus quem nos levanta. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu deixo as coisas para trás, como Deus deixa cada vez que eu faço uma oração. Mas aí tem um terceiro motivo, uma terceira motivação, que eu trabalho no livro. A primeira é o amanhecer, a segunda é a oração, a terceira é a respiração. O Salmo 150, o salmo que fecha o saltério, termina dizendo assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. É assim, ó, dá uma respirada funda aí. Pessoal da sinusite, só vocês. Dá uma respirada funda. Deus não desistiu de você. Eu não preciso esperar o amanhecer, nem preciso terminar uma oração. Só de eu respirar, eu já sinto que tudo pode ser diferente a partir de agora. Tudo. Porque maior é Deus do que todos os meus problemas. Maior é Deus do que todos os meus medos. Maior é Deus. Cada respirar, cada respirar. Viva com motivação. Porque quem não vive com motivação fica preso em algum lugar do passado. E é difícil sair de lá. E por último, para terminar e a gente orar, diga: viver com maturidade. Que é o que o apóstolo Paulo vai trabalhar a partir do verso de número 15. Em que ele diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus esclarecerá. Interessante, na maturidade a gente não tem problema de mudar de opinião. Na maturidade a gente não tem problema de questionar nossas convicções. Na maturidade a gente ouve Deus falar. E se o que Deus nos traz é diferente do que a gente já trazia, a gente abandona o que a gente trazia e abraça o que Deus está trazendo. Mas agora olhe o verso 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa é a marca da maturidade. Uma pessoa madura é uma pessoa que vive de acordo com o ponto da vida em que ela está, a experiência que ela tem, a história que ela está escrevendo, tudo que ela tem recebido. Sabe o que é triste que eu vejo na clínica toda semana? Gente que não está mentalmente, psiquicamente, na idade que tem, está regredida. Era para a pessoa que tem 40 anos se comportar como alguém de 40 anos, mas está se comportando como um menino de 13. Entendeu o que é imaturidade? Imaturidade é, você está no pé, a ponto de ser colhido e alimentar, mas não dá para colher você, porque você não sai desse estágio de imaturidade. Está verde ainda. Eu entendo um fruto verde no pé, porque ele ainda não completou os ciclos. Eu não entendo um fruto que, enquanto todos os outros amadurecem, ele está lá verdinho ainda.
Ele teve o mesmo prazo, as mesmas experiências, a mesma seiva corre para ele se alimentar, mas ele não se desenvolve. A pessoa imatura é assim, não importa quanta experiência de vida ela tenha, não importa quanto ela sofra, não importa o quanto as pessoas tentem ajudá-la, ela está sempre fixada numa parte anterior da vida, lamentando uma infância perdida, chorando por uma demanda que nunca é atendida e falando que a culpa da sua vida não ser como ela quer que seja dos outros e não dela. Melhor jeito de viver é entendendo que, tudo bem, eu não cheguei onde eu queria, mas também não estou onde eu estava. Martin Luther King Jr. tem uma frase deliciosa, ele diz assim: eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas também sei que já não sou quem eu era. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós que estamos maduros não somos perfeitos, mas nós vivemos de acordo com o que já alcançamos. Irmão, irmã, o que você já conhece da Bíblia, se vivesse isso, estava ótimo. Entendeu? Feche seus olhos. Viver não é fácil. Mas estamos aqui, vivendo, um dia de cada vez, tantos desafios. Mais um ano está chegando ao fim, já já é Natal, Ano Novo, vira o ciclo, muda o calendário. E a pergunta é: como vai você? Como vai a sua vida? Como vai seu coração? A minha oração nessa manhã é uma só. Eu quero ser uma pessoa melhor diante de Deus. Se os homens vão aprovar ou não, não é a minha preocupação primeira. A minha preocupação primeira é ser quem Deus quer que eu seja. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero servir melhor. Eu quero dar melhor testemunho. Eu quero crescer mais no conhecimento, na justiça da fé, na esperança do porvir. Eu quero ter prioridades claras, para não ficar correndo de um lado para o outro, por qualquer vento que me sopre para lá e para cá. Não quero ser como um menino inconstante, agitado, como quem é agitado pelas ondas do mar. Eu quero ter motivação. Eu quero acordar todo dia como alguém agradecido, agradecida. Eu quero acordar louvando esse Deus que não tem obrigações para comigo, mas me ama e me abençoa, muito além do que eu preciso, muito além do que eu mereço. Eu quero ter motivação para deixar o que para trás fica e perseguir o que está diante de mim. E eu quero maturidade. Ah, como eu quero maturidade. Eu não quero me deixar abater por pequenas coisas. Não quero me comportar como criança ressentida, ferida, quando o meu desejo ou demanda não é atendido. Quantos querem essa vida melhor diante de Deus? É só ficar em pé e eu vou orar com você. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu preciso. Pai, essa oração vai começar tudo de novo, e eu te louvo por isso, porque essa oração aqui bota a contagem em zero e ela recomeça. E o que quer que nos envergonhava até aqui, e o que quer que nos entristecia até aqui, e o que quer que nos frustrava até aqui, fica para trás. Tudo novo se faz agora. Aleluia por isso. Tudo novo se faz agora. Já nesse instante, roupa nova. Estamos limpos outra vez.
purificados no nome e no sangue daquele que nos comprou por preço. Então a nossa oração, para começar de novo, ajuda-nos a sermos pessoas melhores diante de Ti. Não melhores uns que os outros, não melhores a serviço do orgulho, melhores como servos, servos úteis, como diz a Tua palavra. Gente que toma cuidado para não cair nas redes daqueles que não têm temor do Senhor. Gente com prioridade para buscar o que importa, o que interessa. Gente com motivação para não desanimar e não desistir, sobretudo quando as lutas vierem. E gente com maturidade, porque verdade seja dita hoje aqui, nós estamos longe do nosso ideal, mas também estamos longe daquela condição em que o Senhor nos encontrou, porque hoje somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e o Espírito Santo habita em nós, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Temos muito e queremos viver cada dia mais daquilo que temos recebido das Tuas mãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar.